Pois muito bem, galera do YouTube, tô na área para mais uma aula do canal Smart Groups. E na aula de hoje nós vamos continuar com a nossa série que fala sobre estatística básica. Na aula número 8 nós vamos começar a resolver situações, problemas que envolvem a análise de tabelas e de gráficos estatísticos. Tanto as tabelas quanto os gráficos estatísticos, eles fazem parte hoje de uma linguagem universal. São uma forma bastante eficaz de representar informações e fazer com que quem observe essas informações entendam ela de uma maneira muito mais clara. Então, interpretar hoje uma tabela ou um gráfico estatístico deixou de ser uma ferramenta que é útil só para resolver problemas do campo matemático, mas também passou a ser uma ferramenta que vai nos ajudar a entender grande parte das informações que circulam na nossa sociedade nos mais variados veículos de comunicação. Aqui na nossa tela, a gente vai aprender agora quais são os passos, quais são as etapas que a gente tem que seguir a princípio para fazer a análise de uma tabela. Então a primeira coisa que a gente vai fazer é ler o título da tabela. E por quê? O título da tabela, além de informar a respeito do que se trata essa tabela, ele pode trazer informações adicionais que vai ajudar a gente a resolver a situação, o problema que está sendo descrita. Então, no nosso caso aqui, o título é, em 2019, área queimada na Amazônia, no Cerrado e no Pantanal, soma 113.743 km². Então, observem que no meu título, ele já diz aqui do que se trata. Ele fala aqui de áreas queimadas em 3 regiões aqui do nosso país, que é na Amazônia, no Cerrado e no Pantanal. Diz o ano que foi feita essa pesquisa e diz a quantidade de quilômetros quadrados que foram perdidos com queimadas nesse ano. Depois que a gente lê o título da tabela, a gente tem que identificar as variáveis que estão descritas no cabeçalho. Toda tabela vai ter um cabeçalho aqui, e nesse cabeçalho a gente vai ter as variáveis. No caso aqui eu tenho as regiões onde tiveram os focos de queimada, que foram Amazônia, Cerrado e Pantanal. Aqui eu tenho a quantidade de queimadas que houveram em 2018 em cada região. Aqui eu tenho a quantidade de queimadas que houveram em 2019. E aqui eu tenho um aumento em termos percentuais que houve de um ano para o outro. Depois que a gente identifica as variáveis que estão descritas no cabeçalho, a gente vai interpretar as grandezas que estão nas colunas indicadoras. Então aqui, na primeira coluna indicadora, eu tenho as regiões. Na segunda coluna indicadora, eu tenho uma frequência absoluta, já que isso aqui é o número de focos de queimada que tiveram. Aqui na terceira coluna eu também tenho uma frequência absoluta. E aqui, como eu tenho percentuais, isso provavelmente é uma frequência relativa. Então, o que é que eu fiz agora? Eu interpretei que grandezas eu tenho em cada coluna dessa. E por fim, a gente precisa selecionar as informações que vão ser usadas na resolução da situação problema de acordo com o que é proposto nessa situação. Vamos para a próxima tela da aula de hoje. Agora nós vamos discutir quais são as etapas que nós devemos seguir para fazer a análise de um gráfico estatístico. Bem, como na tabela, a primeira coisa que a gente faz para analisar um gráfico é ler o título do gráfico. Então no nosso caso está aqui, casos confirmados em Alagoas de Covid-19 em abril de 2020. Então o título ele deixa bem claro a respeito do que se trata esse gráfico que está aqui na nossa tela. O segundo passo é a gente identificar as grandezas que estão sendo representadas em cada eixo. Os gráficos geralmente têm 2 eixos, um aqui na horizontal e outro na vertical. Quando esse eixo da vertical não aparece, como esse aqui, geralmente são dados aqui números acima aqui dos pontos que eu marco, no caso desse gráfico de linha, que a gente chama de rótulos. E esses rótulos aqui de dados, eles indicam o que eu tenho nesse eixo vertical. Então, analisando aqui o eixo horizontal, eu tenho as datas do mês de abril, começa aqui de 1/4 e vai até 30/4. E no eixo aqui da vertical, o que eu tenho é as quantidades de casos e números de mortes. Por exemplo, aqui no dia 1/4, tiveram 18 casos e uma morte. Depois que eu identifico o que eu tenho em cada eixo, eu vou fazer a leitura das informações que estão no gráfico. Ler as informações que estão aqui é fazer o seguinte, olhar aqui para o eixo
Da horizontal ver a data, que é 1 do 4, ver que semana eu estou, que é a primeira. Aqui eu vou olhar o número de casos que eu tive, que é 18, e uma morte. No dia 9 do 4, que foi a segunda semana, eu tive 37 casos e 3 mortes. No dia 16 do 4, que foi a terceira semana, eu tive 89 casos e 5 mortes. No dia 23 do 4, que foi a quarta semana, eu tive 324 casos e 22 mortes. E por fim, no dia 30 do 4, que foi a quinta semana, tiveram 1.045 casos e 47 mortes. Então, fazer a leitura aqui do gráfico vai ajudar a gente a entender não só o comportamento da variável, o que está acontecendo com ela, se ela está crescendo, se mantendo estável, está decrescendo, no caso desse gráfico de linha, mas também vai mobilizar informações que vão ajudar a gente a resolver o problema que está sendo proposto. E por fim, a gente vai selecionar essas informações que a gente mobilizou para aplicar na resolução do problema. O que a gente vai fazer agora, nas próximas telas, é começar a resolver situações, problemas que vão envolver tabelas e os principais tipos gráficos que nós estudamos, os gráficos de barras, de linhas, de setores, pictogramas, que permitam a gente empregar todas as ideias, todos os conceitos, propriedades que a gente estudou sobre estatística nas aulas anteriores. Vamos para a próxima tela da aula de hoje. Na nossa primeira questão da aula de hoje, nós temos o seguinte. Um casal planejou uma viagem e definiu como teto para o gasto diário um valor de até R$1.000. Antes de decidir o destino da viagem, fizeram uma pesquisa sobre a taxa de câmbio vigente para as moedas de 5 países que desejavam visitar e também sobre as estimativas de gasto diário em cada um, com o objetivo de escolher o destino que apresentasse o menor custo diário em real. O quadro mostra os resultados obtidos com a pesquisa realizada. Nessas condições, qual será o destino escolhido para a viagem? Então a gente vai começar olhando aqui para essa tabela e observando o cabeçalho dela. Tem aqui o país de destino, que esse casal pode ir, que é França, Estados Unidos, Austrália, Canadá ou Reino Unido. Aqui tem a moeda local de cada país, que varia aqui de euro até a libra esterlina. Aqui tem a taxa de câmbio, que é quanto cada moeda vale em real. E aqui o gasto diário que eles vão ter em cada um dos países, de acordo com a moeda do país. O que é dito na questão? Que esse casal ele vai gastar até R$1.000 por dia. Porém, ele pretende escolher o destino que apresente o menor custo diário em real. Então a gente precisa saber esse gasto diário, mas não na moeda do país que ele pretende ir, e sim em real. Então eu vou colocar aqui do lado direito uma coluna onde a gente vai colocar no cabeçalho o gasto diário em reais. E como é que eu vou achar esse gasto diário em reais? Eu vou pegar a taxa de câmbio do país que ele pretende ir e multiplicar pelo gasto que ele vai ter na moeda do país. E aí eu vou encontrar esse gasto diário em reais. Por exemplo, na França, a moeda é o euro, a taxa de câmbio é R$3,14, ou seja, 1 euro vale R$3,14. E eles pretendem gastar diariamente 315 euros. Então eu venho aqui e multiplico 3,14 vezes 315. E aí eu vou ter aqui o gasto diário em reais, que vai ser de R$ 989,10. Nos Estados Unidos, a moeda é o dólar americano, a taxa de câmbio é 2,78 e eles pretendem gastar $390. Então vou multiplicar aqui 2,78 por 390. E aí eles vão ter um gasto de R$ 1.084,20. Na Austrália, a moeda é o dólar australiano. A taxa de câmbio é R$ 2,14. Ou seja, cada $1 australiano vale R$ 2,14. Como eles vão gastar diariamente $400 australianos, eu vou multiplicar 2,14 por 400 e aí eu vou ter o gasto, que vai ser R$ 856. No Canadá, a moeda é o dólar canadense. A taxa de câmbio é 2,10. Vezes 410, eu vou ter um gasto de R$ 861. E por fim, no Reino Unido, a moeda é a libra esterlina. A taxa de câmbio é R$ 4,24, ou seja, cada libra vale
R$ 4,24. Eles vão gastar diariamente 290. Eu multiplico aqui, ó, 4,24 por 290 libras. Então eu vou ter um gasto em real de R$ 1.229,60. É dito na questão que eles vão escolher o destino que apresenta o menor custo diário em real. Se eu observar aqui, ó, o menor custo está aqui, ó, R$ 856, que é o custo que eles vão ter diariamente para ir para a Austrália. Então, nas condições que foram dadas nesse problema, o destino que eles vão escolher é a Austrália. Vamos para a nossa próxima questão da aula de hoje. Na segunda questão, diz o seguinte: de acordo com um relatório recente da Agência Internacional de Energia, AIE, o mercado de veículos elétricos atingiu um novo marco em 2016, quando foram vendidos mais de 750 mil automóveis da categoria. Com isso, o total de carros elétricos vendidos no mundo alcançou a marca de 2 milhões de unidades desde que os primeiros modelos começaram a ser comercializados em 2011. No Brasil, a expansão das vendas também se verifica. A marca A, por exemplo, expandiu suas vendas no ano de 2016, superando em 360 unidades as vendas de 2015, conforme representado no gráfico. E é dado aqui um pictograma, né? Foi um tipo gráfico que a gente estudou quando nós vimos lá os tipos gráficos que existem na estatística. E aí é dito o seguinte: a média anual do número de carros vendidos pela marca A nos anos representados no gráfico foi de... Então, o que é que a gente vai fazer aqui? Com base nesse pictograma, a gente vai dizer que cada carrinho desse aqui, ó, representa uma quantidade X de veículos. Então, eu vou colocar aqui, ó, cada carrinho desse representa uma quantidade X. E aí eu vou observar o que aconteceu em cada um desses anos que estão aqui no gráfico. Ó. Em 2014 eu tenho um carrinho, em 2015 eu tenho 2 carrinhos, e em 2016 eu tenho 5 carrinhos. Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou representar essas quantidades que foram vendidas em função de X em cada ano que eu tenho aqui no gráfico. Por exemplo, ó, em 2014 eu tenho X unidades, em 2015 eu tenho 2 vezes X unidades e em 2016 eu tenho 5 vezes X unidades. Então está aqui as quantidades que foram vendidas em 2014, que foi X, em 2015, que foi 2 vezes X, ou seja, o dobro aqui de 2014, e em 2016, 5x. E aí ele dá uma informação aqui muito importante. Ele fala que as vendas do ano de 2016, que foram aqui, ó, 5x, superaram em 360 unidades as vendas de 2015, que foi 2x. Então dá para a gente montar aqui uma equação da seguinte forma. Vou colocar aqui o ano 2016 e 2015. O que ele quis dizer aqui foi o seguinte, que as vendas de 2016, que a gente representou aqui por 5x, foram iguais às vendas de 2015, que é 2x, mais 360 unidades. Superar em 360 unidades quer dizer que teve 360 unidades a mais vendidas. Fazendo isso aqui, eu monto uma equação onde eu posso determinar o valor aqui dessa incógnita x. E se eu encontrar o valor dessa incógnita x, eu consigo descobrir a quantidade de carros que foram vendidos em cada ano e, consequentemente, dizer a quantidade média de carros que foi vendido em cada um dos anos. Então, resolvendo aqui a equação, ó, eu vou pegar esse 2x e jogar aqui para o primeiro membro negativo. Então, vai ficar assim, ó, 5x menos 2x igual a 360. 5x menos 2x vão dar 3x. Então, 3x é igual a 360. Eu pego esse 3 que está multiplicando, ó, passo para lá dividindo. Então, eu vou ter que x vale 360 por 3, que é 120. Isso quer dizer o seguinte, que no ano de 2014, como foram vendidos X unidades, e X vale 120, foram vendidos 120 veículos. Em 2015, 2 vezes a quantidade X, ou seja, 240 veículos. E em 2016, 5 vezes essa quantidade X, que é 120, então 5 vezes 120 vai dar 600. Agora que eu já sei as quantidades que foram vendidas em cada um dos 3 anos, eu vou responder a questão, calculando a média anual do número de carros que foi vendido por essa marca A, segundo o gráfico que está aqui. Para calcular a média, eu vou colocar aqui, ó, x barra. Aqui eu vou somar as quantidades que foram vendidas em cada ano, né, 120 em 2014, 240 em 2015 e 600 em 2016.
e dividir por 3, já que foram 3 anos. E aí eu vou ter o seguinte, ó, 120 com 240 com 600 vai dar 960, que dividido por 3 dá 320. Ou seja, a média anual do número de carros vendidos pela marca A nos anos que foram representados aqui no gráfico foi de 320 unidades e a resposta da gente é aqui a alternativa D. Vamos para a próxima questão da aula de hoje. A nossa terceira questão diz o seguinte: a Comissão Interna de Prevenção de Acidentes, CIPA, de uma empresa, observando os altos custos com os frequentes acidentes de trabalhos ocorridos, fez a pedido da diretoria uma pesquisa do número de acidentes sofridos por funcionários. Essa pesquisa, realizada com uma amostra de 100 funcionários, norteará as ações da empresa na política de segurança no trabalho. Os resultados obtidos estão no quadro. É dada aqui essa tabela, onde eu tenho o número de acidentes sofridos e o número de trabalhadores que sofreram essas quantidades específicas de acidente. A média do número de acidentes por funcionário na amostra que a CIPA apresentará à diretoria da empresa é. Então a gente tem um caso aqui onde a gente vai fazer a análise de uma tabela para calcular a chamada média aritmética ponderada. E por quê? Quando eu olho para o cabeçalho, eu tenho aqui primeiro o número de acidentes, essa primeira coluna indicadora. Então, por exemplo, 0 acidentes apareceu quantas vezes? 50. Então, esse 50 é a minha frequência absoluta desse dado zero, que no caso de uma média aritmética ponderada funciona como peso, ou seja, eu vou considerar o zero 50 vezes. Da mesma forma que um acidente eu vou considerar 17 vezes, 2 acidentes eu vou considerar 15 vezes e assim por diante. Então o que a gente precisa fazer é calcular aqui a média aritmética ponderada desses dados, que vai ser calculada assim, ó. O 0 vezes 50, porque 0 aparece 50 vezes, mais 1 vezes 17, porque 1 aparece 17 vezes, mais 2 vezes 15, porque o 2 aparece 15 vezes, mais 3 vezes 10, porque o 3 está aparecendo 10 vezes, mais 4 vezes 6, porque esse 4 aparece 6 vezes, e mais 5 vezes 2, porque 5 acidentes apareceram 2 vezes. Lembra que quando a gente estudou as chamadas medidas de tendência central, especificamente a média aritmética ponderada, nós vimos que na hora de dividir aqui embaixo, a gente divide pela soma dos pesos. Então aqui a gente vai pegar esses pesos, ó, a nossa frequência absoluta, e somar. 50 mais 17, mais 15, mais 10, mais 6 e mais 2. Agora eu vou efetuar os produtos aqui, ó, e vou ter 0 vezes 50, que é 0, 1 vezes 17, que é 17, 2 vezes 15, que vai dar 30, 3 vezes 10, que também vai dar 30, 4 vezes 6, 24, e 5 vezes 2, 10. Somando aqui embaixo, eu vou ter 100, a soma dos meus pesos, ou seja, 50 mais 17, mais 15, mais 10, mais 6, mais 2, vai dar 100. E esse valor tinha sido dado aqui no problema, já que ele diz que a amostra tem 100 funcionários. Agora eu vou fazer o somatório aqui dessa parte de cima, e aí eu vou ter 111 dividido por 100. Como eu estou dividindo aqui por um múltiplo de 10 por 100, eu vou olhar aqui quantos zeros tem e deslocar a vírgula que não aparece aqui no final do 111, 2 casas para o lado esquerdo, vai ficar aqui, ó. Então a minha média vai ser 1,11 acidentes. Ou seja, a média do número de acidentes por funcionários nessa amostra que a CIPA vai apresentar à diretoria dessa empresa vai ser de 1,11 acidentes por funcionários, e a resposta da nossa questão é aqui a alternativa D. Vamos para a próxima questão da aula de hoje. A nossa quarta questão diz o seguinte: o procedimento de perda rápida de peso é comum entre os atletas dos esportes de combate. Para participar de um torneio, 4 atletas da categoria até 66 kg, peso-pena, foram submetidos a dietas balanceadas e atividades físicas. Realizaram 3 pesagens antes do início do torneio. Pelo regulamento do torneio, a primeira luta deverá ocorrer entre o atleta mais regular e o menos regular quanto aos pesos. As informações com base nas pesagens dos atletas estão no quadro. E é dada uma tabela, aqui no cabeçalho eu tenho os atletas, né? O atleta 1, 2, 3 e 4. A primeira pesagem em quilo, a segunda pesagem e a terceira. E aqui a média e a mediana, que são medidas de tendência central. E o desvio padrão, que é uma medida de dispersão. E aí se pergunta: após as 3 pesagens, os organizadores do torneio informaram aos atletas quais deles se enfrentariam na primeira luta.
E aí pergunta, a primeira luta foi entre os atletas 1 e 3 na letra A, na letra B 1 e 4, na letra C 2 e 3, na letra D 2 e 4 e na letra E 3 e 4. Tem aqui uma parte dessa questão, desse enredo aqui, que é muito importante, quando ele fala aqui o seguinte, ó, pelo regulamento do torneio, a primeira luta deverá ocorrer entre o atleta mais regular e o menos regular, quanto aos pesos. E por que isso é importante? Foram dadas aqui duas medidas de tendência central, a média e a mediana. E medidas de tendência central, elas não mostram regularidade. Elas mostram em torno de qual valor os dados se agrupam, mas ela não mostra a regularidade dos dados. A medida que mostra a regularidade dos dados é o chamado desvio padrão, que é uma medida de dispersão que mostra o distanciamento dos dados. Então, qual vai ser o atleta mais regular? Aquele que tem menor desvio padrão. Então, se eu olhar aqui, ó, o atleta número 1 tem 4,9, o 2 8,49, o 3 4,08 e o 4 7,87. Então o atleta que tem o menor desvio padrão é o mais regular, no caso 3, ó, que tem desvio padrão 4,08. Agora tem que ir atrás do atleta que tem o maior desvio padrão, porque ele vai ser o menos regular. E aí se eu olhar, o que tem o maior desvio padrão é o atleta número 2, que tem 8,49. Está aqui. Então ele é o atleta menos regular. Então essa luta vai ser entre os atletas número 3, que é o mais regular, com desvio padrão 4,08, e o 2, que é o menos regular, com desvio padrão 8,49. E a resposta da nossa questão é aqui a alternativa C. A luta vai ser realizada entre os atletas 2 e 3. E lembra, sempre que eu estiver avaliando regularidade, eu estou trabalhando com as chamadas medidas de dispersão, porque são elas que mostram o distanciamento entre dados, mostram a regularidade entre dados. Vamos para a próxima questão da aula de hoje. A quinta questão fala o seguinte: ao iniciar suas atividades, um assessorista registra tanto o número de pessoas que entram quanto o número de pessoas que saem do elevador em cada um dos andares do edifício onde ele trabalha. O quadro apresenta os registros do assessorista durante a primeira subida do térreo, de onde partem ele e mais 3 pessoas ao 5º andar do edifício. Com base no quadro, qual é a moda do número de pessoas no elevador durante a subida do térreo ao 5º andar? Então a gente tem um problema aqui que envolve a obtenção da moda de um conjunto de dados a partir da análise de uma tabela. Mas a gente tem que ter cuidado quando a gente vai calcular a moda, para não pensar que é só pegar a tabela do jeito que ela é dada aqui e ver que número aparece mais vezes e dizer que isso é a moda. A gente tem que olhar que moda a gente quer calcular. E aqui ele é bem claro, ele quer a moda do número de pessoas no elevador durante a subida do térreo ao 5º andar. Então tem que descobrir quantas pessoas tinham nesse elevador no térreo, quantas pessoas tinham nesse elevador no 1º andar, no 2º, no 3º, no 4º e no 5º. E aí a quantidade que aparecer mais vezes vai ser a moda. Por exemplo, no térreo entraram 4 pessoas e não saiu nenhuma. Então lá no térreo eu tinha 4 pessoas dentro desse elevador. Bem, quando chegou no 1º andar, entraram mais 4. Então o que é que aconteceu? Se eu tinha 4 e entraram mais 4, eu agora vou ter 8 pessoas dentro desse elevador. Só que saíram 3. Então vai restar 5. Quando foi no 2º andar, chegou com 5 pessoas, só que entrou mais uma pessoa, então passei a ter 6 pessoas dentro do elevador. Só que saiu uma, então eu voltei a ficar com 5. Subiu para o 3º andar, quando chegou no 3º andar, ó, entraram mais 2 pessoas, eu tinha 5, entrou mais 2, eu fiquei com 7. Só que ao mesmo tempo que entraram 2 e eu fiquei com 7, saíram 2, então eu voltei a ficar com 5 pessoas dentro do elevador. Subiu para o 4º andar, entraram mais 2 pessoas, eu tinha 5, então novamente eu fiquei com 7 pessoas dentro do elevador. Só que não saiu nenhuma, então lá no 4º andar tinham 7 pessoas dentro do elevador. E finalmente no 5º andar, cheguei lá com 7 pessoas, entraram mais 2, eu passei a ter 9 pessoas dentro desse elevador, só que saíram 6, então só ficaram 3. Então o que é que eu tenho? No térreo, o elevador partiu com 4 pessoas, no 1º andar ele partiu com 5, no 2º andar ele partiu com 5, no 3º andar ele partiu com mais 5 pessoas, no 4º andar ele partiu com 7 pessoas e no 5º andar ele partiu com 3 pessoas.
Se eu observar agora, o número de pessoas que aparece mais vezes em cada uma dessas partidas nos respectivos andares é 5, que aparece 1, 2, 3 vezes. Então a moda desse conjunto de dados é 5, e com base nesse quadro, a moda do número de pessoas no elevador durante a subida do térreo até o quinto andar são 5 pessoas. A resposta da gente é aqui a letra D. Bem, galera, essa foi mais uma aula da nossa série sobre estatística básica. Se você gostou, deixa aí o seu like, faz o seu comentário, compartilha aí o nosso vídeo nas redes sociais e aproveita, se inscreve no nosso canal para estar nos dando aquela força, aquela moral grandiosa de sempre. Foi mais uma vez um imenso prazer estar com vocês e não esquece, agora ficou fácil aprender matemática. Até o nosso próximo encontro.